No vídeo de hoje teremos nhoques de batata recheados, um prato muito fácil de fazer com um truque especial e cheio de sabor. O meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly. Sejam muito bem-vindos. E eu vou começar a receita já ensinando para vocês o truque que fará você chegar ao ponto do nhoque rapidamente, sem que haja necessidade de adicionar muita farinha. Você irá assar as suas batatas na airfry envoltas em papel alumínio. Para isso, você não precisa descascar as suas batatas, mas você precisa colocar a parte brilhosa voltada para dentro, isso quer dizer, em contato com as batatas. Depois de embrulhar as suas batatas no papel alumínio, você irá regular a temperatura da sua airfry para 200 graus e irá marcar o tempo de 30 minutos. E enquanto as suas batatas assam, prepare o seu molho, porque lá na frente, depois que você preparar o seu nhoque, ele não pode descansar. Mas eu não vou explicar isso agora, vou explicar só quando chegar o momento. Para preparar o seu molho, você irá derreter em uma panela a manteiga e quando ela começar a dourar, você irá acrescentar o alho e irá refogá-lo até que ele fique com um tom de dourado bem bonito. Quando o seu alho estiver dourado assim como o meu, será hora de acrescentar o extrato de tomate. E veja bem que eu estou falando em extrato de tomate e não molho, ok? Existe uma diferença grande entre os dois. E se você quiser saber qual é, me pergunte que eu irei responder nos comentários. Após adicionar o extrato de tomate e misturá-lo aos demais ingredientes que estavam na panela, acrescente os temperos da sua preferência. Aqui eu estou utilizando apenas sal e pimenta calabresa. Posso garantir a vocês que não existe a necessidade de acrescentar nada mais do que isso. Depois de acrescentar o sal e a pimenta calabresa, que pode ser substituída pela pimenta do reino, adicione a água, volte a mexer bem e deixe o seu molho ferver por aproximadamente 5 minutos, em fogo baixo. Esse tempo fará o seu molho encorpar, mas não será suficiente para reduzi-lo. Após esse tempo, transfira o seu molho diretamente para o refratário, onde você levará o seu nhoque ao forno e reserve até o momento de utilizá-lo. Após 20 minutos das suas batatas assarem na airfry, vocês irão espetá-las com um garfo para ver se elas já estão totalmente macias. Se elas não estiverem, aguarde finalizar o tempo de 30 minutos. Agora, se as suas batatas já estiverem prontas, retire-as do papel alumínio e aqui você não precisa ter medo, o papel alumínio não irá te queimar. Mas na hora de retirar a casca das suas batatas, aí sim você precisa ter cuidado, porque a batata fica muito quente e você pode acabar se queimando. Outra coisa, o tempo que as suas batatas levarão para assar na airfry dependerá única e exclusivamente do tamanho delas. Batatas menores assarão mais rápido e batatas maiores demorarão mais tempo. Depois de descascar totalmente as suas batatas, será a hora de iniciar o preparo da sua massa. Para isso, com as suas batatas ainda quentes, vocês irão amassá-las bem com o auxílio de um garfo até transformar essas batatas em um purê bem lisinho. E se você é novo por aqui e ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative também as notificações e fique por dentro de receitas que dão certo de verdade e dicas incríveis que te ajudam muito no dia a dia. E essa é uma receita muito rápida e fácil de ser preparada. Porém, ela fica extremamente saborosa, com cara e sabor de restaurante fino, de verdade. Bom, depois de amassar bem as suas batatas e transformá-las nesse purê bem lisinho que vocês estão vendo aqui no vídeo, estique elas sobre a madeira, conforme eu estou fazendo aqui, e deixe-as esfriar completamente. Depois que o seu purê estiver totalmente frio, será a hora de adicionar a ele uma gema. Mas lembre-se de retirar essa película porque ela é responsável por aquele cheiro enjoado de ovo. Após adicionar a gema sem a película, você irá incorporá-la ao seu purê. Você pode ver aqui que o meu purê está totalmente frio, tanto que ele está até quebradiço. Só que isso não interfere em nada, tá bom? Você continuará fazendo essa mistura com um garfo e amassando esse purê, até agregar de forma uniforme a gema e o purê.
E é assim que o seu purê ficará depois que a gema for incorporada a ele. Ele ainda está bem pegajoso. É nesse momento que eu irei ralar sobre ele a noz moscada. Agora, se você não gostar de noz moscada, deixe de fora. Mas eu já vou garantindo para você que ela faz toda a diferença nessa receita. A quantidade pode ser a da sua preferência. O meu conselho apenas é que você use a noz e rale ela na hora, porque isso também faz muita diferença. Após ralar a noz moscada sobre o seu purê, acrescente a ele 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo e comece a incorporar essa quantidade de farinha com o auxílio de uma espátula, como eu estou fazendo aqui. Agora, se você não tiver uma espátula como essa, pode utilizar a que tiver na sua casa. Se você não tiver espátula, utilize uma colher ou até mesmo a ponta dos seus dedos. Mas se você for utilizar a ponta dos dedos, tenha em mente que a batata estará bem úmida, então ela ficará grudando constantemente nas suas mãos. Por isso é importante você enfarinhar as suas mãos durante essa mistura. E a quantidade de farinha que você utilizará nessa receita dependerá de 2 fatores importantes. O primeiro é se você está assando a sua batata, como eu fiz, ou se você está cozinhando a sua batata, seja no vapor ou diretamente na água. Mas essa quantidade de farinha dependerá principalmente do tipo de batata que você estiver utilizando. Eu estou falando isso porque existe uma batata chamada batata Asterix, aquela da casca rosada. Ela tem menos água na composição do que a batata inglesa. Então, quando a gente faz nhoque com ela, a massa fica mais sequinha e a gente acaba colocando menos farinha, o que deixa o nhoque ainda mais leve. Eu acrescentei na minha massa um pouco mais de 1/4 de xícara de chá de farinha. Ela chegou no ponto, porém ainda ficou grudando um pouco nos dedos, como vocês puderam observar aqui. E depois de dar o ponto na sua massa, será a hora de abri-la. Para que você abra a sua massa de forma perfeita, você deve raspar da superfície todo o resíduo de massa que tiver ficado ali. Em seguida, você irá enfarinhar bem essa superfície, irá enfarinhar as suas mãos e em seguida irá dividir a sua massa em partes iguais. Não deixe de me contar nos comentários o que você está achando dessa receita. Me conte também qual a sua receita favorita de nhoque, aquela que aquece o seu coração. E quem sabe ela não possa ser a próxima receita aqui do canal Receitas da Belly. Depois de dividir a sua massa, você irá abri-la em rolinhos, como eu estou fazendo aqui, sempre do centro para as laterais. Assim, todo o seu rolinho de massa ficará com a mesma espessura. Só que tem um ponto. Se eu continuasse moldando a minha massa sem enfarinhar a superfície e as minhas mãos também, a minha massa continuaria grudando. Sabia que a sua participação é fundamental para o nosso trabalho e o nosso crescimento? Por isso, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas nos ajudam muito. Depois de abrir toda a sua massa em rolinhos como esse que vocês estão vendo no vídeo, será a hora de moldar o seu nhoque. E novamente aqui você precisa estar com as mãos bem enfarinhadas para que a sua massa não grude. Você pode observar aqui que apenas de tocar a minha massa, ela gruda um pouco nas minhas mãos. Por isso eu vou estar sempre enfarinhando as minhas mãos para manusear a minha massa. Mas é importante que você não agregue mais farinha à sua massa nesse momento. Faça de forma delicada, polvilhe a sua mão com farinha, pegue um pedaço da massa, abra ela na palma da sua mão, em seguida coloque o pedacinho de queijo no centro da massa e enrole a sua massa até que o queijo fique totalmente envolvido por ela. Lembrando apenas que essa massa que você cortar precisará ter tamanho suficiente para acomodar o quadradinho de queijo que você cortou. Como a minha massa começou a grudar na tábua, eu vou polvilhar um pouco mais de farinha sobre ela e continuarei polvilhando farinha nas minhas mãos. O tamanho e a espessura dos seus quadradinhos de queijo dependerá do tamanho que você quer o seu nhoque. Se você quiser um nhoque maior, você deverá cortar os seus quadradinhos maiores. Só que eu gosto do nhoque pequeno, então eu cortei esses quadradinhos que eu acabei de mostrar para vocês.
E como eu já disse para vocês, a sua massa deve ser suficiente para envolver o seu queijo. Caso você observe que você cortou um pedaço de massa menor, não tem problema. Pegue outro pedacinho e complete até você fechar totalmente o queijo dentro da massa. Isso é importante porque senão na hora de você cozinhar o seu nhoque, esse queijo irá escapar. E gente, aqui vem um ponto muito, mas muito importante mesmo. A partir do momento em que você preparar a sua massa, ela não pode descansar. E o motivo disso é o seguinte: se a sua massa de nhoque ficar parada descansando, ela começará a umedecer e ficará molenga. Então o ideal é que preparou a massa, cortou a massa, recheou a massa, levou a massa para cozinhar. Por isso que é tão importante preparar o molho lá no início, enquanto as suas batatas estiverem assando. Nhoque pronto, será a hora de levá-lo para cozinhar. Para isso, você deverá preparar uma panela com água suficiente para cozinhar o seu nhoque. Nessa água, você irá adicionar 2 colheres de sopa de sal. Vocês puderam observar que durante todo o processo eu não adicionei sal no preparo do meu nhoque. Isso porque o nhoque pega sal com muita facilidade. Então eu preferi salgar a água e cozinhá-lo nessa água com sal, porque assim ele irá absorver esse sal. E gente, mesmo esse nhoque sendo o nhoque recheado, ele boia. Você pode observar aqui, ó, que eu coloquei todas as minhas bolinhas de nhoque. Ele vai ferver por aproximadamente 1 minuto e logo em seguida essas bolinhas começam a boiar, mesmo estando recheadas com o queijo. Assim que elas começarem a boiar, vocês irão retirá-las da água com o auxílio de uma colher ou de uma espumadeira e irão colocá-las diretamente no molho que havíamos reservado na travessa, lembra? E aqui você pode considerar o seu nhoque basicamente pronto. O que faremos agora é ralar sobre ele queijo mussarela, e a quantidade é à vontade. Caso você prefira, você pode substituir a mussarela por queijo parmesão. Em seguida, você levará o refratário ao forno para derreter ou gratinar esse queijo. A minha intenção inicialmente era gratinar o queijo, mas quando eu abri para ver como esse queijo estava, eu achei que estava tão bonito dessa forma, sem que fosse necessário gratinar, que eu optei por retirar assim. Agora vem o toque final que elevará ainda mais o sabor dessa receita, que são as folhas de manjericão, mas elas só devem ser adicionadas após o seu prato sair do forno. Caso contrário, elas ficarão escuras e o seu prato não ficará com uma aparência tão bonita. E gente, agora eu vou mostrar para vocês como meu nhoque ficou por dentro. Olha isso. Esse nhoque está leve, o queijo derrete com facilidade e esse molho está sensacional, de verdade. Se vocês fizerem essa receita, não irão se arrepender. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Fique com Deus e com as 2 receitas incríveis que eu estou deixando aqui no final para vocês.